Olá, pecadores, Pecado... pecadores em geral, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, a graça, a graça que está na congregação cristã no Brasil. Olha aqui, você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, essas criaturinhas das trevas. Olha aqui, deixa eu passar um áudio aqui e vou aqui sapecar os sodomitas do ministério. Olha aqui, ó. Vou passar o áudio aqui. Escuta esse áudio aqui. Ó, esse áudio aqui é de uns que comanda o Braz, que comanda a CCB. É o número, sabe? Eu não vou falar o nome da besta fera não, porque, né? Mas é o número que comanda o Braz, que comanda a congregação dos pecadores CCBista. Ouça o áudio aqui. Não conheço no ano 2000, 2003, 2004, 2005, por aí. Eu dava graças a atender esse país da Grécia. Da Grécia. E nós viajávamos lá para Tessalonique. Tessalônica para nós. E essa cidade, uma cidade grande, de grande movimento, uma cidade próspera, para habitantes gregos, alguns estrangeiros que havia ali. Presta atenção. Havia somente, como de fato, Uma irmã. Uma irmã. O cara que comanda o Braz, que é um dos que comanda o Braz, ele viajava para a Grécia para atender uma santa ceia para uma pessoa. Uma pessoa. Eu pergunto para você, ele pediu coleta para a Irmandade para ir atender uma santa ceia na Grécia? Não, ele pediu coleta para quê? Para ajudar o pobre. Ele pediu coleta para ajudar o pobre, o miserável lá na periferia ou em algum bairro. Não, ele pegou o dinheiro e foi para a Grécia. Você sabe onde fica a Grécia? Você sabe quanto custa uma viagem para a Grécia? Continuando aqui. E uma menininha de 9 anos, ela não tinha marido, mas a senhora havia chamado, morava nas montanhas, cerca de uns 3 ou 4 quilômetros da cidade, num lugar bem deserto, casas bem distantes uma da outra. E o senhor dava graça então de nós irmos lá para fazer a Santa Ceia só para aquela irmã. Só para ela. Quem atendia os cultos ali era o irmão dela. O irmão dela. Nada a ver essa fala com isso. Nada a ver. Nada a ver essa fala com isso. Margaridas, irmão dela, grego, eram filhos de irmãos nossos aqui do Brasil, que eram gregos, e eles foram para lá. O Margaridas, ele teve uma esposa aqui no Brasil, o casamento não deu certo, ele não era batizado, foi lá, e lá ele arrumou uma mulher. O irmão dela casou com uma brasileira. Não deu certo, aí ele foi voltou para a Grécia. Conviveram com ela já fazia muitos anos. Mas era crente. E ele ia então, todo domingo, subia lá nas montanhas, fazer um culto para a irmã dele e para a sobrinha de 9 anos. O culto que ele fala era esse sujeito que o irmão dela e ela. Os dois. Ele chama isso de culto. Sabe? Aqui no Brasil, ele chama isso de culto. Não, chama na Grécia por quê? Para ir atender. Aí chega no Brasil dizendo que lá na Grécia tem obra de Deus, tem culto, tem 2 pessoas. Um testemunhado e a irmã que diz que é batizada. E ele chama isso de culto. Por quê? Porque ele quer pegar o dinheiro da coleta para ir lá atender. Porque é bom para ele, convém para ele. Ele chama isso de culto. Eu não vejo que
Ele nem batizado vai. Fazer a Santa Ceia, ele chorava muito. Hoje o senhor já tem chamado ele no batismo. E ele aprende os cultos lá. Aí ele batizou e ele que atende o culto, ele é cooperador. Porque quem atende culto é cooperador. Entendeu como funciona a coisa? Cada peso interessa a besta fera do Braz. Então, cada peso, uma medida. Sabe? Para um vale assim, para outro não vale. Para esse aqui, ele batizou e já começou a atender o culto. Ele já atendia quando era testemunhado. Porque a irmã era batizada, como que tem que presidir um homem, até uma oração tem que presidir um homem, então, que seja, ele nem era batizado ainda e já atendia. Aí batizou é o cooperador. Aí chama isso de culto, é ele e a irmã dele. Aí o ancião besta fera do Braz sai daqui do Brasil para atender uma Santa Ceia para uma pessoa lá na Grécia. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sabe onde fica a Grécia? Você sabe o que acontece quando você... O Braz pediu dinheiro pro povo, pros pecadores ser besta, para pagar, para financiar uma viagem, para essa besta fera atender uma Santa Ceia na Grécia para uma alma. Não, ele pediu para ajudar o pobre. Ó, todo mundo que pede dinheiro para ajudar pobre, fica esperto com esse cara. Fica esperto com esse cara. Porque nego não vai pedir dinheiro para pegar o dinheiro e ir para a Grécia, fazer um turismo na Europa. Não, o nego vai pegar o dinheiro para dizer que vai ajudar pobre. Mas ele pega o dinheiro e vai fazer um turismo na Europa. E como é que ele vai fazer um turismo na Europa? Você acha que um ancião vai dizer para a Irmandade que vai para a Europa fazer um turismo? Não, ele vai dizer que vai atender a obra, a Santa Ceia. E ele pega o dinheiro para pobre e pega do pobre, dá uma migalha lá pro pobre, pega o dinheiro e vai fazer turismo na Europa. Como que ele vai fazer isso? Você está atendendo Santa Ceia. Olha aqui, ó, do Brasil para a Europa. Aqui, ó, você vai fazer umas escalas. Você está aqui no Brasil, aí você vai fazer aqui, ó. Você não vai passar, você não vai comprar uma viagem para a Grécia, saindo do Brasil, para passar pela África, pelo norte da África. Norte da África é aqui, ó. Norte da África aqui, ó. Argélia, Mauritânia, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné, Mali, Tunísia. Não, o que você vai fazer? Você vai comprar uma passagem do Brasil para atender um ancião. Ele esperto, ele pegou dinheiro da coleta de diversos fundos de viagem, ele vai atender uma Santa Ceia na Grécia, ele vai passar pela África. Não, meu filho. Ele vai fazer o quê? Ele vai comprar uma viagem ele vai comprar uma passagem para Portugal. Porque esses aviões para a Grécia, ele vai passar pela Europa, vai fazer escala na Europa. Não vai fazer escala não vai fazer escala aqui no norte da África, não, rapaz. Aqui na Líbia, não, na Nigéria, no Mali, não. Eles vão comprar para Portugal. Aí vai conhecer a Espanha, conhece Portugal, conhece a Espanha. Pode dar uma passada na França, uma passada na Itália. Aí que vai chegar na Grécia. Sabe? Se você entendeu? Tudo financiado pelos pecadores, ser besta. E você deu a coleta na obra da piedade, achando que ia para a obra da piedade? Não, foi para patrocinar uma viagem para a Grécia, para atender uma Santa Ceia para uma alma. Entendeu por que eu chamo de pecadores ser bestas? Porque eu sou especialista em pecadores ser bestas. Essa turma é maliciosa, rapaz, é esperta, tem inteligência do mal. Então o sujeito vai atender uma Santa Ceia na Grécia para uma alma, ele compra passagem para Portugal. Primeiro, aí dá uma passada na França. Ou uma companhia aérea tem um pacote de viagem para a Grécia, mas com escala em Portugal, França, Itália. Pode ser na Áustria. Sabe, as empresas aéreas vão fazendo escala para faturar mais e o voo ser mais barato. Então o sujeito compra passagem para Portugal. Aí nessa viagem que ele disse que vai atender, ele vai fazer um turismo, rapaz. E se ele estiver na França, e ali na França tiver, e os irmãos lá da Inglaterra souber que tem um anciãozão do Braz na França, eles vão convidar para ir lá. É só pegar o trem, passar ali por baixo do Canal da Mancha, o pulo tá na Inglaterra, tá em Londres.
ou na volta que ele vier do atendimento da Santa Ceia para uma mísera alma, ele passa na Europa e visita meio mundo de gente. Sabe? O problema deles é o quê? Que eles não podem postar isso nas redes sociais, que eles têm que viver na escuridão, nas trevas. Porque se ele um anciãozão, ele vai ter um perfil no Facebook, no Instagram? Não, porque que ele vive nas trevas. Então ele faz essas viagens aqui, tudo ocultamente, tudo nas trevas. Então o sujeito, vários, isso foi em 2003, 2004, 2005. Aí lá tem, na Grécia, um país de vasta história, de vasto monumentos culturais, várias ruínas arqueológicas, históricas, lá de 1500 a.C. Um país que tem uma cultura enorme, tem uma história enorme, pontos turísticos. Então o sujeito conhece toda essa mordomia, tudo viajando às custas dos pecadores ser besta da coleta. Aqui, ó. Continua aqui. E nos tempos do Senhor Jesus havia uma grande obra. E aqui ele falou que Tessalônica, onde essa irmã morava, em Tessalônica, ela morava fora da cidade, sabe? Num sítio lá fora da cidade. Uma alma. Só tem uma. E aí agora o irmão dela batizou, aí ficou atendendo a obra com o operador. Aí eles vão lá, todo ano, pega dinheiro, aí vão revezando, né? Uma hora o número 1, outra hora o número 2, outra hora o número 3, número 4. E naquela hierarquia do Brás, vão para a Grécia. Todo mundo quer também, né, fazer o turismo às custas da obra da piedade, Porque o dinheiro é arrecadado não para ajudar pobre, mas eles pegam o dinheiro e vão fazer fundo de viagem. Porque ninguém vai dinheiro, porque se você disser assim, ó, irmandade, o ancião vai atender uma Santa Ceia lá na Grécia, lá tem uma alma. As pessoas vão dizer, por que não manda um ancião mais perto de lá? Não, eles pegam dinheiro para ajudar pobre. Aí vão fazendo aquele revezamento na hierarquia da igreja, né? Ah, você foi esse ano, o outro ano fulano tal, outro ano fulano tal. Por quê? Porque tem que dar apoio, compadrio, conchavo, na panelinha, sabe? Aí a hierarquia da igreja vai permitindo, você agora porque precisa de apoio político para fazer essa sacanagem, então não pode fazer as coisas sozinho. Mesmo sendo o número 1, número 2, número 3, número 4, eles não podem fazer tudo sozinho, eles têm que dar oportunidade a outros. Tem que dar mordomia, tem que dar o bolo, o osso para outro também, né? Porque eles não podem querer tudo sozinho para eles, porque senão os outros vão se revoltar e dizer, só vocês que vão para a Grécia, só vocês que querem fazer turismo. Então, para não se rebelar, então todo mundo, sabe? É por isso que o ancião, quando sai, ministério quando sai, não fala nada. Por quê? Porque tem um rabo preso. Porque ele também, quando estava lá, participou das mordomias. Então aqui, na hierarquia, aí um ano não vai, aquele lá da Vila Ré já foi, outros lá também já foi, atender a Grécia. Atender a Grécia, atender uma alma. Quando ele fala atender a Grécia, que dá assistência para meia dúzia, uma alma, tudo com dinheiro das coletas. É por isso que a assistência deles é essa. A assistência deles é uma ova, rapaz. O apóstolo escreveu a obra que ele fez ao longo da história, e agora, praticamente, o irmão e uma irmã que estão nesse lugar. Hoje tem 3 ou 4 que estão ali. Em Coríntio, como ele falou aqui, em Coríntio tem 3 ou 4. Se ele está falando 3 ou 4, é porque deve ter uns 2. Porque é um que é batizado e um parente ali que é testemunhado. Em Coríntios, hoje, ele diz que tem 3 ou 4. Você já leu Coríntios? Você sabe quando? Você leu Coríntios? Prestou atenção em Coríntios? Como tinha muita gente em Coríntios? Hoje não tem nem meia dúzia. Deve ter uns 2 ou 3. Se ele falar 3 ou 4, deve ter uns 2 ou 3. Que é um, sabe? Um e um parente.
E além do mais, é brasileiro que vão para lá, ou tá lá trabalho, ou é aparentado ou casado com um grego que estava aqui, que veio para cá, aí voltou para lá. Você prestou atenção na igreja de Corinto, como está escrito aqui em Corinto? Quanta gente tem em Corinto? Se alguém naquele tempo de Corinto prega que a obra de Deus é acabar em Corinto, você acreditaria? Acredita? Acreditava? Se naquela época de Corinto alguém falasse, ó, essa igreja aqui vai acabar, esse povo aqui da Grécia, porque a igreja, a palavra o cristianismo, a palavra foi evangelizada muito na Grécia e em Coríntios. Na Grécia, que é Coríntios também, e na Turquia, hoje Turquia. A obra de Deus foi muito forte naquele tempo lá, na Turquia e na Grécia. Se naquele tempo alguém dissesse que a obra de Deus lá ia acabar, você acreditaria? Acreditava o quê, rapaz? Então, por isso que muita gente hoje vê a CCB no jeito que está aí, cheia e tudo, acha que esses pecadores CCBs vão ficar para sempre. Principalmente em São Paulo. 60% ou mais da obra de Deus no Brasil, no mundo é em São Paulo. São Paulo, cada biboca tem uma salinha, ou oficializada ou não oficializada. Fora aquelas reuniões familiares que tem culto, palavra, hino e tudo. Não oficializada, tem muita salinha não oficializada, tem muita salinha oficializada e tem muita reunião de evangelização, tem culto assim. E o cooperador vai lá atender, cooperador de jovem, tudo. Mais de 60% da obra de Deus no mundo é em São Paulo. Em São Paulo. Então, quando o ministério fala obra de Deus na Grécia, é 1, 2 lá. Você vê, ele falou em Coríntio, em Tessalônica, 3, 4. Então, mas por que ele fala que é obra de Deus? Porque ele quer pegar o dinheiro e ir lá atender a Santa Ceia para um. Porque ele quer pegar o dinheiro e fazer um turismo na Europa. E só assim que eles fazem isso. Aí, lá naquelas reuniões, quando tem reunião no ministério, ficam se gloriando com o outro. Ah, Deus deu a graça de atender a obra lá na Grécia. Ah, Deus deu a graça de atender a Santa Ceia lá em Portugal. Deus deu a graça de atender a Santa Ceia lá na Nova Zelândia, lá no outro lado, lá numa ilha lá no fundo do mar. Deus deu a graça de atender a obra de Deus lá na Austrália. Chega lá, tem uma meia dúzia. Brasileiro que foi para lá, ou um australiano que veio para o Brasil, se casou com uma brasileira, aí ela ficou cristã, aí foi para lá ela batizou, e aí diz que é obra de Deus. Não, o interesse deles é viajar o mundo com o dinheiro dos pecadores sem ser besta. Porque se não for assim, eles nunca vão, porque não tem dinheiro para ir. Sabe quanto custa uma viagem para a Grécia? Para a Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Suíça, Noruega, os Países Baixos. Aí então, o que eles dizem? Nas reuniões lá, quando eles estão nas assembleias, nas reuniões regionais, aí ficam se gloriando para o outro. Aí Deus deu a graça de atender a obra lá na África, lá no Japão, lá na Oceania, lá na Europa, no norte da Europa, lá no leste europeu. Chega lá, aí quando você vai ver, tem 1, 2 lá. Um testemunhado que atende culto, agora é cooperador. Aqui ele não vai dizer que é isso. Aqui ele não vai dizer isso. Que lá só tem 2, ou que um testemunhado lá que preside. Quer dizer, o sujeito é irmão da mulher que é batizado e atende o culto. Porque ele quer o dinheiro, rapaz, para fazer turismo. Esse país da Grécia, e nós viajávamos lá para Tessalonique, e é a Tessalônica para nós. E essa cidade, uma cidade grande, de grande movimento, uma cidade próspera, havia habitantes gregos, alguns estrangeiros que havia ali, mas ali havia somente, como de fato, uma irmã. Hoje é ela e o irmão dela, a irmã Ângela, e uma menininha de 9 anos, ela não
quilômetros da cidade. Um lugar bem deserto, casas bem distantes uma da outra. E o Senhor dava graça então de nós irmos lá para fazer a Santa Ceia só para aquela irmã. Olha. Quem atendia os cultos ali era o irmão dela, os irmãos Benju. Testemunhar. E conta a palavra que diz assim: há uma farta isofábula nela, mas para o faminto até o amargo é doce. Essa palavra foi tirada do contexto. Não tem nada a ver. Era o Margarite e Nobela, grego. Eram filhos de irmãos nossos aqui do Brasil, que eram gregos, e eles foram para lá. O Margarites, ele teve uma esposa aqui no Brasil, o casamento não deu certo, ele não era batizado, foi lá. E lá ele arrumou uma mulher e passou a viver com ela já fazia muitos anos. Mas era crente. E ele ia então todo. Interessa para ele. Subia lá nas montanhas e ia fazer um culto para a irmã dele e para a sobrinha de 9 anos. Os irmãos vejam que fé. E ela preparava tudo, ficava esperando com o véuzinho, o inário e a Bíblia. Ele chegava e fazia um culto só entre os três, ele sem ser batizado. Sem ser batizado, atender esse. Subir lá, fazer a Santa Ceia. Sem ser batizado, ele atendia o culto. Os pecadores sem ser besta, eles não têm entendimento. Eles são uns besta, uns boca aberta. Eles nem têm consciência para questionar. Se o sujeito não é batizado, como é que ele atende culto? Hoje o Senhor já tem chamado ele no batismo e ele atende os cultos lá na casa da irmã dele. Mas esta cidade que nos lembra do Senhor Jesus. Um ancião vai atender um negócio desse, vai sozinho. Não vai levar a esposa. Ou pode levar até outro diácono. Ele foi sozinho. Ele levou a esposa, um diácono. Geralmente o ancião, quando vai atender essas coisas, leva uns 2 ou 3 a mais. Porque se lá não tem ninguém, não tem ministério nenhum, ele foi sozinho. Rapaz. Então tem que dizer que está atendendo a obra de Deus, que tem obra de Deus na Grécia, porque diz que tem obra de Deus na Grécia, para ir lá. A grande obra aconteceu justamente o que o apóstolo escreveu. A obra teve fez ao longo da história e agora praticamente um irmão e uma irmã que estão nesse lugar. Hoje tem 3 ou 4 que estão ali. Então, os irmãos vejam que a cuidado que o apóstolo teve não era sem razão. De fato, a obra era mais ouvida. Acabou. Então é assim, rapaz. Então depois eles ficam se vangloriando. Porque depois eles ficam se disputando lá nas assembleias, nas reuniões, um contando para o outro as viagens que fez na obra. É um se gloriando para o outro. Deus deu a graça de atender tal lugar, Deus deu a graça de atender. Isso, os que atendem internacionalmente. E aqueles se gloriam para o outro, aqueles que atendem dentro do Brasil, ou vai aqui para a Sul-Americana, aqui a região do Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, sabe? Outros na América Central, Estados Unidos, que não é tão longe, ali Miami. Outros vão aqui para a África. Então, nas reuniões, eles ficam se gloriando para o outro, que Deus deu a graça de atender tal lugar, Deus deu a graça de atender tal lugar. Aí fica contando as coisas, né? Aí conta um milagre falso que o outro lá. Aí uma irmã conta um milagre lá onde ele foi atender. Uma irmã lá da Argentina conta um milagre mentiroso lá. Aí ele chega contando aquele milagre nas reuniões regionais e nos cultos. Entendeu? E é esse o objetivo. Então eles fazem turismo com dinheiro de quê? Dos pobres. E ele pediu dinheiro para ajudar os pobres. Ele pega o dinheiro desses pobres e vai farrear e vai fazer turismo, disfarçado de atender na obra.
E pecadores sem ser bestas, pecadores sem ser bestas para sempre. Uma vez pecador sem ser besta, sempre pecador sem ser besta. Olha isso aqui, velho. Isso aqui vem lá dos anos. Isso aqui vem lá dos anos, final dos anos 90, metade dos anos 90 ali. Essa mordomia toda. Sabe? Nossa, eles fizeram isso à torta e à direita. Por isso são tudo podre, doente. Problema no coração, várias enfermidades graves. Por isso que é sancionado, eles tudo tem enfermidades crônicas. É coração, veia entupida, é infarto, câncer. Várias doenças graves, crônicas, incuráveis. Vira e mexe, eles estão fazendo tratamento, é cirurgia para lá. Porque são grandes pecadores, rapaz, grandes sodomitas. Eles tiraram o dinheiro, pediram dinheiro para ajudar pobre e foram fazer outras coisas, que já é uma sacanagem, já é uma perdição. Pede dinheiro para ajudar os pobres, pega o dinheiro dos pobres e vai dar carcaça e doce de frango para os pobres, aí eles pegam e vão comer filé mignon em viagens internacionais, em Boeings para atender a obra. Por isso que eles são tudo podre. Você vê esses anciãozados aí, é várias cirurgias, é infarto, é câncer, é problema no coração, várias doenças crônicas, diabetes alta, pressão alta, várias doenças que eles têm. Por quê? Porque são grandes pecadores. Até mais.